Comecemos com o que de melhor a gente pode fazer, no início de tudo que a gente faz, uma oração ao nosso Senhor. Ó Pai amado, nós te damos graças por mais essa oportunidade aqui, que temos na Tua casa, de buscarmos, Pai, conhecimento acerca das Tuas coisas. Por favor, Pai, coloca o Teu Espírito Santo agindo no entendimento, no olhar de cada um de nós aqui, Pai. Não para que nos gloriemos porque somos mais sabidos do que outros, ó Pai, mas para que esse conhecimento da Tua verdade gere piedade em nosso coração, gere santidade, gere amor ao próximo, Pai. Nos ajude, ó Pai, a entendermos melhor da nossa natureza, entendermos a abrangência, a extensão desse pecado que foi cometido lá atrás e que nos torna, Pai, portanto, participantes desta natureza ainda hoje, ó Deus. Mas também nos faça entender, enxergar, Pai, o poder o poder de Cristo que nos redime de todas as coisas, Pai. Portanto, não mais somos pecadores, não mais estamos fadados a esta natureza, mas sabemos que por meio de Cristo e da sua obra que foi perfeita, nós podemos glorificar a Ti em tudo o que fazemos. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, então nós estamos aqui na nossa terceira aula, tratando da hamartiologia ou da doutrina acerca do pecado. Já vimos alguns pontos, já caminhamos por vários momentos aí dentro deste conhecimento como um todo. Muitas coisas nós somente passamos por cima, pincelamos, como diria na linguagem popular, né? Para que a cada aula a gente possa aprofundar alguns temas, alguns pontos que são necessários, para a gente ir construindo de fato este conhecimento que vai nos proporcionando essa ideia clara acerca do pecado e acerca da obra de Cristo, tanto da necessidade da obra de Cristo, quanto dessas particularidades, o meio pelo qual Cristo veio, a maneira como Ele viveu, que é justamente uma antítese à maneira como cada um de nós vive aqui nesse mundo. Se nós erramos, se nós pecamos, se o primeiro homem, se a primeira mulher pecou lá atrás, Cristo vem justamente para fazer o oposto. O único capaz de andar por esse mundo, de cumprir a lei e de fazer com que todas as suas atitudes, as suas ações glorifiquem a Deus. Portanto, nós estamos olhando sobre essa perspectiva e na aula passada nós fizemos uma breve análise de Gênesis 3, que é o texto principal acerca desse tema, que mostra justamente a queda do homem. A maneira como se deu a queda, os personagens envolvidos ali, né, algumas questões pontuais, como a questão da serpente. Vimos uma parte, de maneira bem breve, a questão da própria árvore do conhecimento do bem e do mal. E hoje nós vamos aqui passar justamente pelo conhecimento do bem e do mal. O que seria esse conhecimento? Há muita discordância entre os estudiosos sobre o que seria o conhecimento do bem e do mal. Então, é necessário que a gente consiga pelo menos formar um esqueleto aí para a gente seguir adiante nos nossos assuntos. Então, o que ocorre de fato, irmãos? Nós vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 3, ou melhor, Gênesis 2, bem no final ali. Vamos ver novamente qual que é o mandamento de Deus. Verso 16, 17, por aqui. Aqui, ó, verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem ao homem, né? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, esse é o nosso texto base para tentarmos entender o que é esta árvore do conhecimento do mal e, mais precisamente, o que é este conhecimento, este tipo de conhecimento, ou se seria um tipo de capacidade acima do que nós conhecemos na média de conhecimento dos homens hoje, né? Como se o homem,
ao tomar do fruto dessa árvore, ele tivesse acesso a um conhecimento especial. Muitos defendem justamente isso e vão por um caminho totalmente perigoso, entendendo que a partir do momento que o homem come desse fruto, ele passa a ter um tipo de conhecimento acima da média, um conhecimento que revela as verdades ao homem. De alguma maneira, ele se torna mais racional, portanto. E, inclusive, nós comentamos sobre isso. Algumas seitas que entendem que justamente a queda ou o ato do pecado, ele é representado como um ato libertador. Porque agora o homem não é mais preso à sua própria consciência, à sua própria capacidade, mas ele tem agora uma capacidade maior de ir além em seu conhecimento, o que é totalmente equivocado. Primeiro ponto, irmãos, voltando aqui no texto, né? As pessoas gostam de talvez transformar as verdades bíblicas ou os relatos bíblicos em coisas materiais, palpáveis, talvez assim, possamos dizer assim. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Não há nada nas Escrituras que nos diga que essa é uma árvore maldita. Não há nenhum ponto aqui que nos mostre isso, que esta árvore ou que esse seu fruto seja um fruto maldito de alguma forma. Mas o que está por trás aqui, o que a gente gostaria de ressaltar é o seguinte: o mandamento de Deus para que o homem não comesse do fruto daquela árvore específica. Pode ser que tivessem milhares de árvores diferentes e aquela árvore ali não fosse tão diferente assim. Mas ela se torna formosa aos olhos da mulher justamente pela capacidade de assumir o controle de todas as coisas, de colocar a sua vontade, a sua autonomia à frente da vontade de Deus. Mas o que o texto está mostrando, e todas essas passagens nos mostram, que esta árvore, ela também foi criada por Deus. Mas o que está por trás aqui é o mandamento que Deus dá. Esse é o cerne de tudo isso aqui. E a maneira como o homem quebra este mandamento. Não lhe faltava de alimento, não lhe faltava dos frutos, ele poderia ter tudo livremente. Mas ele escolhe justamente tomar o caminho da autonomia. Portanto, se nós, como reformados, entendemos que o homem não tem livre-arbítrio, porque todas as suas capacidades estão maculadas pelo pecado, aqui neste momento o homem tinha. Neste momento no Éden o homem tinha este livre-arbítrio. Ele foi capaz de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, e nada disso está fora do conselho de Deus. Deus obviamente sabia de todas essas coisas. Deus obviamente sabia que o homem iria pecar, que o homem incorreria na transgressão da sua única lei naquele momento. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois foi justamente deste fruto que o homem foi lá comer. Então são algumas questões que a gente tem que pontuar para a gente entender isso melhor. Muitos irmãos por aí começam a querer descobrir que árvore é essa, sabe? Ou a serpente, né? Falamos na aula anterior, não é a serpente que é um animal que é mau por si mesma. Era um animal criado por Deus, astuto, inteligente, esperto, nos é mostrado aqui. Mas ele é utilizado, ele é tomado pelo inimigo. E esse inimigo, este inimigo está completamente, absolutamente envolto dessa maldade, dessa transgressão a Deus. Então, realmente são alguns pontos aqui que nós gostaríamos de ressaltar neste início. Então nós vemos este conhecimento, conhecimento do bem e do mal, que o homem passa a ter agora, ele está muito vinculado a essa capacidade, ou esta dificuldade, diria assim, do homem sempre querer colocar a sua vontade à frente de todas as coisas. É como se fosse um navio, e o navio ele vai conforme as ondas vão levando. E digamos que essas ondas é o Senhor. Mas o homem quer pegar lá e tomar o comando disso tudo. Ele quer fazer da maneira dele. Portanto, o conhecimento
né? Ele não, este conhecimento do bem e do mal, ele é um conhecimento diferente. Não se trata de um conhecimento maior, não se trata de uma iluminação intelectual que o homem teve a partir do momento da queda, mas se trata de um tipo de conhecimento diferente. Se a gente for olhar, quando Deus diz aqui, ó, nesse texto que lemos, quando ele dá esta ordem ao homem, isso já nos mostra que o homem possuía um conhecimento moral altíssimo, que o tornaria capaz de tomar decisões. Portanto, de maneira alguma, a gente pode vincular o fato da queda ao fato de você conseguir tomar decisões racionais ou moralmente mais elevadas, embora alguns defendam isso. Mas não, Deus criou o homem já desta maneira. Portanto, no momento da criação, nós já tínhamos capacidade de entendermos o que era certo e o que era errado. Mas a partir do momento que o homem peca, ele se torna, de fato, corrompido por este pecado. Ele é incapaz agora de cumprir com a lei do Senhor, com a vontade de Deus. É um tipo de penalidade que vai replicando sobre toda a história do homem e da humanidade que viria na sequência, aquilo que o próprio homem havia feito. Mas se você não pôde obedecer a um mandamento, um único mandamento, agora você não vai mesmo conseguir obedecer nenhum deles. Você vai penar, você vai sofrer, vai ter dor, vai ter morte, vai ter choro, vai ter tristeza, porque você não vai conseguir obedecer ao Senhor. E aí a gente vê a importância de um Messias. Não um sábio qualquer, não alguém que é um grande pensador, um profeta somente, mas um Salvador, aquele que veio justamente imaculado, que não pecou, que conheceu o pecado, vivendo como homem, mas que não pecou. Então fica evidente, irmãos, pela criação que nós temos, a imagem de Deus, que de fato nós teríamos capacidade de dizer não ao pecado. Nós já tínhamos lá atrás uma envergadura moral, intelectual, para que pudéssemos tomar a decisão correta. Mesmo assim, o homem peca e corrompe toda a sua posteridade. Então, esse conhecimento que a humanidade adquire por meio da queda era um tipo muito diferente. Não se trata de um grau de conhecimento, como já falamos. Então, Gênesis 3 não conta uma história de um passo gigantesco de progresso da humanidade e do homem, como alguns defendem. Pois a visão do mundo é essa, que o homem desde lá de trás, ele vai só evoluindo, vai só melhorando. A gente vai ver mais à frente. Os evolucionistas pensam assim, os filósofos gregos pensam dessa forma, várias vertentes de ideias pensam dessa maneira, que o homem está sempre caminhando para o progresso, que ele está sempre melhorando, o que pressupõe que o início do homem era um início ruim. Então isso nós não podemos compartilhar. Se nós olharmos para o relato bíblico, nós vemos justamente o inverso. Deus criou perfeitas todas as coisas. Nós éramos santos, nós éramos perfeitos. Nós tivemos a capacidade e o privilégio de honrarmos a Deus com uma única decisão. Né? O único mandamento que Deus dá, proibitivo pelo menos, né? É justamente esse. E é o mandamento que o homem irá quebrar. Então Gênesis 3 não conta uma história de um passo gigante de progresso, mas sim de uma queda humana, uma queda vertiginosa, de maneira que o relacionamento com Deus, né, até que Cristo viesse, foi completamente imaculado, completamente imaculado. E nós vemos na própria narrativa bíblica a maneira como as coisas acontecem. Deus fecha, digamos assim, o jardim do Éden, o homem vai para outro canto, começa a se reproduzir e passam-se os anos. O primeiro assassinato,
se reproduzem mais e mais, a iniquidade vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega um momento que Deus olha para aquilo e se aborrece. Não que Deus fosse surpreendido pela obra de sua criação. Há todo um plano da redenção por trás disso. Se nós acreditamos que Deus é soberano, como as Escrituras nos mostram, justamente temos que entender que é um plano de Deus por trás de todas as coisas. Mas o fato é, a responsabilidade humana continua presente. E o homem peca e peca e peca e peca, e em diversos momentos a gente vê Deus punindo o homem de maneira exemplar, para que o homem mude sua conduta, para que endireite suas veredas, e mesmo assim, as coisas vão acontecendo. Como nós falamos na aula anterior, a graça de Deus é uma coisa extraordinária, a graça comum. Nós temos aquela graça especial que salva cada um de nós individualmente, mas temos uma graça comum que é concedida a todos os homens, porque todos os homens foram criados à imagem de Deus. Então eles têm alguns aspectos, algumas qualidades que são próprias deste privilégio de serem criados à imagem de Deus. E a graça comum atua dessa maneira. Deus ele vai controlando a maldade do mundo de alguma maneira. Em alguns momentos ele simplesmente deixa, ele solta, Vemos isso com o povo de Israel. Em vários momentos Deus segura os inimigos, como que retendo a maldade do povo que afronta o povo de Deus. Mas por conta da atitude dos próprios filhos de Deus, Deus às vezes deixa isso, solta essas barreiras, quebra essas barreiras e o povo é massacrado. Então esse realmente é o curso da humanidade, essa dinâmica misteriosa que nós não entendemos, Temos alguma noção aqui, mas de fato na glória nós vamos poder ter conhecimento disso. Como é essa dinâmica, de que o mundo, embora ele seja terrivelmente mau, ele não se exploda assim todas as semanas, todos os dias. Porque sempre há um conflito, há sempre uma guerra, há sempre uma discordância entre as pessoas. E elas, eivadas por essa maldade interior, por essa natureza, elas estão reféns disso. E isso nos mostra outro ponto interessante, irmãos. Nós sempre tentamos aqui trazer todo esse conhecimento para a prática, para a nossa vida, Quando nós entendemos todas essas coisas, nós passamos a dar uma importância muito especial para a nossa atitude aqui nesse mundo. Se os homens são maus, se o mundo, por consequência, é mau, se o pecado de fato ocorreu e ele é uma realidade, nós, como crentes, conhecedores da verdade, que fomos tocados pelo Santo Espírito, que podemos ter essa alegria de dizer que Cristo morreu por nós, nós devemos ser mudança no mundo. Nós devemos fazer essa transformação. Não que tenhamos que nos abster do mundo. Mas eu não vou para a faculdade agora porque não tem crente lá. Já falamos sobre isso, não vou trabalhar fora porque não tem crente lá. É difícil, ambiente sim. Mas o nosso testemunho, a nossa luz que nós carregamos, deve de fato fazer essa diferença. Mesmo que seja uma coisa pequena, no nosso círculo, em cada contexto em que nós habitamos. Portanto, irmãos, retornando, as duas pessoas criadas por Deus, lá em Gênesis, foram criadas adultas, criados como homem e mulher, unidos em casamento. Portanto, pensavam, falavam e conheciam as coisas ao redor. Tinham uma consciência moral e sabiam, desde o recebimento do mandamento que vemos aqui em Gênesis 2, 16 e 17, que a obediência a Deus traz consigo uma bênção. Já o mal, a desobediência, traz justamente o oposto. Traz uma violação da lei que é seguida por punição. Não há como dizer que o homem ele estava num estado de inocência ou algum tipo de incapacidade de raciocinar acerca do que era certo e do que era errado. As Escrituras estão nos mostrando isso. Isso quebra, irmãos, justamente essa ideia que é muito propagada na filosofia moderna, de que o homem ele é um tipo de tábula rasa,
né? Ele nasce de maneira limpa a nível de moral, de ética, de conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, e o meio vai transformando esse homem. E as ideias os relacionamentos sociais vão transformando as suas ideias, vão fazendo com que a sua cabeça fique formada nesse sentido, né? Isso não tem fundamento. Não há fundamento. E já que o homem foi criado já com esta capacidade. As próprias criancinhas, quando nós vemos, né, há pessoas que defendem que as crianças não possuem pecado, mas nós vemos a rebeldia de uma criança pequena. Nós vemos a dificuldade de você ensinar coisas básicas para uma criança. E a criança sabe que está fazendo errado e vai lá e faz. Parece que tem prazer naquilo, né? Lembra muito o que as Escrituras falam. Então a vida vai nos mostrando pela prática que as Escrituras têm fundamento. Então esse conhecimento do bem e do mal, ele é basicamente um despertar para esse autoconhecimento, para essa necessidade de ter autonomia em todas as coisas, de ser aquele que está carregando a tocha, digamos assim. E não tem nada a ver com não termos razão, não termos consciência até este momento. Então, muito pelo contrário. Agora, nos tornamos, portanto, escravos dessa nossa necessidade de autonomia. Nos tornamos agora escravos dessa necessidade de a todo momento termos o controle de todas as coisas. Por isso é tão difícil para uma pessoa se converter verdadeiramente. Porque ela não consegue mudar o curso da sua história, dos seus instintos, das suas vontades, como se o seu interior falasse mais alto. Vimos aqui qual é esta natureza, portanto. Mas o ponto interessante disso é justamente isso, essa incapacidade de controlar a si mesmo e deixar-se sob controle da vontade de Deus. Temos aqui as Escrituras Sagradas que nos mostram de maneira expressa uma revelação da vontade do Senhor. Por que temos dificuldade em seguir isso? Não há outro motivo, irmãos. Essa nossa necessidade de fazermos as coisas da maneira como a gente acha que é certo. Da maneira como a gente acha que é justo. Vimos lá em Gênesis 3, no diálogo entre a serpente e a mulher, que primeiramente, né, a serpente foi astuta no sentido de que ela aborda justamente a mulher, que não havia ouvido este mandamento proibitivo diretamente da parte do próprio Deus, pois aconteceu antes da criação da mulher. Ou seja, um tipo de mandamento que foi passado do homem para a mulher. E a serpente vai justamente na mulher para tentar pegar alguma brecha, né? E naquele diálogo ali nós vemos que a serpente vai justamente jogando algumas palavras, alguns argumentos para gerar dúvida na mulher acerca da justiça de Deus. Mas assim, se esse Deus ele é justo, se ele de fato disse que vocês podem comer de todas essas árvores, de todos esses frutos aqui, se ele é tão justo assim, por que não podem comer disso aqui? Certamente não vão morrer. Então, por um lado, né, torna essa pulga atrás da orelha de que Deus ele é injusto por não proporcionar todas as coisas que a mulher está olhando e querendo agora, desejando em seu coração. E por outro lado, justamente questiona como se essa bondade de Deus fosse tamanha, que, não, isso aí que ele falou é besteira, pode comer que não vai ter problema. E, incrivelmente, né, a mulher cai nesta armadilha. Mas vamos adiante, irmãos. Então, portanto, este conhecimento do bem e do mal não é o conhecimento moral, mas a gente precisa ver exatamente qual é esse tipo de conhecimento. Nós vimos aqui meio que por cima, mas este conhecimento do bem e do mal, que é proibido aos seres humanos, é justamente essa habilidade de se manter sobre seus próprios pés
encontrar seu próprio caminho e, no fim de todas as coisas, emancipar-se de Deus. Por conta disso, desse desejo, deste ímpeto do homem, ele irá se emancipar de Deus. Olhem que terrível, vejam que terrível isso, irmãos. Se Gênesis 1 e 2 relatam toda a grandeza da criação, a maneira majestosa com que Deus cria a todas as coisas, e o mais incrível de tudo isso, coloca tudo isso debaixo do homem. O homem, inclusive, tendo capacidade de dominar todas essas coisas, tendo esse mandato cultural de dominar a criação, de dar nomes aos animais. Esta confiança de Deus, este privilégio que o Senhor concede, é quebrado, pois o homem se emancipa de Deus. Ele realmente rompe com o Senhor. Portanto, em Gênesis 3, não é exatamente o conteúdo desse conhecimento aqui, que os seres humanos se apropriam pela desobediência, mas o modo pelo qual eles fazem isso. Como dissemos anteriormente. É dito, inclusive, que o homem seria como Deus. Então, há de fato aqui uma tristeza de sentidos, de emoções, de vontades, que fazem com que o homem ele queira ser mais do que ele é, que ele enxergue assim mais do que ele deveria enxergar, e busca esse tipo de capacidade de ser como o Senhor, embora não lhe faltasse nada, a vida fosse perfeita. Então esse conhecimento do bem e do mal não é um conhecimento do útil e do prejudicial, do mundo, de como controlá-lo, mas é o direito e a capacidade de distinguir o bem e o mal por si mesmo. Não importa mais que Deus diga o que é bem e o que é mal, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. O homem precisa por si mesmo dizer o que é bom e o que é mal. E o homem prova disso com a queda. Ele conhece o mal naquele momento. Então a questão em Gênesis aqui é, de fato, se a humanidade irá querer se desenvolver na dependência do Senhor, tendo domínio sobre a terra, buscando sua salvação em submissão ao mandamento de Deus, ou pelo contrário, se violando este mandamento e se afastando da autoridade da lei de Deus, irá querer se manter sobre os próprios pés, seguir o seu próprio caminho e tentar a sua própria sorte. E o que nós vemos, irmãos, essa emancipação de Deus não conduziu e não poderia conduzir o homem à verdadeira felicidade. Então o resultado de tudo isso aqui é trágico. O resultado é morte. O resultado é distanciamento do Senhor. Distanciamento daquele que nos criou e que com amor preparou todas essas coisas maravilhosas para que nós tivéssemos acesso. Portanto, não há felicidade no pecado. O mundo ainda hoje continua pregando isso. Que mais vale você sair num sábado à noite, se embebedar e provar dos prazeres da carne, do que você dormir um pouco mais cedo para acordar num domingo de manhã e ir à casa do Senhor. Nossa, que careta, pessoa que faz isso. Não tem felicidade na vida, mas a felicidade nós crentes encontramos no próprio Deus, em justamente obedecer à lei de Deus. Aqui estava a felicidade que foi buscada lá atrás e que o homem continua buscando até hoje. E nós vemos isso nas experiências humanas. Os homens a todo momento eles buscam experiências diferentes que possam suprir a sua alma, possam lhe dar sensações de prazer, coisas diferentes, drogas, relacionamentos homossexuais, tudo isso faz parte dessa dinâmica. O homem precisa ter acesso a essa sensação de que ele encontrou essa felicidade, né? E fica vivendo de momentos de êxtase por aí e por ali, justamente porque ele não conhece os caminhos do Senhor. É o mesmo erro lá de trás, que vai se replicando por toda a humanidade.
Então, Deus, de maneira muito misericordiosa, Ele proíbe o acesso a esse conhecimento, pois Ele sabia exatamente o que aconteceria com o homem. Essa inclinação à liberdade, essa ânsia de independência, portanto, resulta nesse tipo de coisa. Mas a humanidade, de maneira voluntária e deliberada, optou por seu próprio caminho, falhando assim no teste. Terrivelmente, né? Irmãos, se alguém quiser comentar algum ponto, vou fazendo algumas pausas, para tomando uma aguinha também, por favor, fiquem à vontade. Meu irmão, a gente pode marcar, né, bem como você está colocando aí, essa diferença entre o conhecimento moral que os homens tinham antes da queda e o que eles têm agora, que o homem tem agora, né? E ele não, eu creio que o ponto é que antes da queda, Deus deu essa ordem e eles estavam debaixo então dessa ordem, eles seguiam essa ordem, eles obedeciam ao Senhor, eles estavam, nesse caso, glorificando a Deus. Deus era aquele a quem eles olhavam, a quem eles seguiam, a quem eles obedeciam, a quem eles amavam. Eles não olhavam para si, eles olhavam para Deus. Veio a serpente, né? Exatamente nesse ponto que ela astutamente plantou essa questão outra, fez com que Eva, primeiramente, juntamente com Adão, deixassem de olhar para Deus e passassem a olhar para si mesmos. Né? Então, antes o certo e o errado era aquilo que Deus dizia. O certo e o errado, o bem e o mal, é aquilo que Deus disse. Se nós obedecemos, nós seguimos, né? Conhecemos o bem e o mal, no certo sentido, do que Deus disse, que Deus falou. Mas a partir de agora, a partir da queda, a mulher, o ser humano, né, não olha mais para Deus, o que é que Deus diz que é o certo e o que é errado. Mas agora nós dizemos o que é o certo e o que é o errado. Nós é que definimos o que é o certo e o que é o errado. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, em diante, ele vai dizer então da ira de Deus. Eu posso ler aqui só para a gente lembrar? Por favor. Só para a gente lembrar. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A verdade é a verdade de Deus, mas agora passaram a gostar, a preferir a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles do que Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. Bom, agora nós é que decidimos. Nós é que dizemos o que é certo e o que é errado. Não é Deus. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E aí que está o versículo 23 que tem só deixar destacado. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. E aí, por fim, ele vai seguindo. No 24 ele diz, por isso Deus entregou esse só por isso, né? Então, já que vocês querem isso aí, então vivam do jeito que vocês querem, caminhando, né, pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio conhecimento. Então, o ponto, creio eu, é exatamente esse, né? O homem, antes da queda, ele glorificava a Deus, ele conhecia
a moral, até por essa perspectiva do que Deus deu para ele, que Deus mostrou, de como Deus revelava, né? E de como Deus, então, seria glorificado por isso. A queda veio e mudou isso, né? O homem agora glorifica a si mesmo. Ele é que define o que é certo e o que é errado, né? E por isso, então, como você disse na outra aula, que Deus colocou um anjo querubim na porta para que eles não voltassem, então, expulsou do jardim, para que eles não voltassem e comessem da árvore da vida, para então esse modo de ver, esse conhecimento do certo e do errado que ele mesmo agora está dizendo, ou seja, e a morte eterna, né? Jamais pudessem ter uma vida novamente, né? E por isso que Deus coloca Cristo, tal, enfim, vem todo o processo, né? E a obra da redenção e tal. Mas acho que é importante a gente pontuar, de fato, essa questão do que seria esse certo e errado a partir da queda e o que seria o certo e errado antes da queda. O certo e errado antes da queda, na perspectiva de Deus, embaixo da vontade dele, e a perspectiva hoje, o certo e errado. Não tem nada a ver com Deus, é o que o homem entende que seria o que ele acha, né? Certo e errado, segundo a sua moral, que agora é caída, é imperfeita e não tem nada a ver com Deus. Legal, obrigado, pastor. Excelente contribuição. Pegando um gancho sobre isso, né, e seguindo aqui adiante, é interessante pensar em todos esses efeitos do pecado, né, ou no, digamos assim, no impacto que o pecado tem no curso, na história da humanidade, que da mesma maneira como foi lá atrás, hoje em dia. O pecado inicialmente ele parece uma coisa pequena. Ele parece não ter tanta importância, né? Então, de fato, qual que é a importância de comer do fruto de uma árvore? O que isso vai atentar contra Deus? Né? De que maneira realmente isso vai fazer com que Deus se revolte com o homem, né? Mas, de fato, o que está por trás disso tudo é essa questão moral. O que Deus diz que deve ser feito, deve ser feito. O que Deus diz que não deve ser feito, não deve ser feito. Portanto, pequenas coisas, pequenos pecados rotineiros, ordinários das pessoas, continuam sendo uma afronta a Deus. E daí a gente volta lá na primeira aula. Por quê? Porque Deus ele não coexiste com o pecado. Deus ele é totalmente santo, ele é justo, ele é reto. Portanto, o menor dos pecados na nossa perspectiva caída, que às vezes a gente pensa, não, mas é só um pecadinho, é só uma coisinha de nada. Mas isso é uma afronta a Deus. Quando olhamos para Deus em seus atributos, vemos que ele não admite nenhum tipo de falha moral nesse sentido. Portanto, a gente vê que o pecado ele começa como uma coisa pequena e, pelo curso da descrição da narrativa bíblica, vai como que abrindo uma comporta, né, de uma usina hidrelétrica assim, que a gente vê, está tudo fechado lá. De repente começa a abrir, aquela água vai levando tudo. Esse é o pecado na história da humanidade e nas nossas vidas, por que não, né? Até o momento em que, de fato, nós, pela graça de Deus, podemos encontrar a Cristo e ter uma nova natureza. Irmãos, nós vamos passar para outro ponto agora. Um segundo. Que é justamente um grande questionamento, ou uma grande objeção que as pessoas fazem a Gênesis 3. Afinal de contas, essa narrativa, tudo que nós vimos até agora, o que nós lemos aqui nas Escrituras, se trata de um evento histórico ou se trata meramente aí de uma história contada, uma fábula, uma parábola, para que nós entendêssemos os princípios de Deus, para que entendêssemos o âmago de todas essas coisas, né? Ou se trata de fato algo que aconteceu no tempo, no espaço, e de fato nós estamos olhando para um livro histórico nesse sentido.
nos tempos modernos é praticamente, né, um consenso que a historicidade dessa narrativa do paraíso, né, ela não existe. De que se trata, portanto, de uma história, de uma maneira de se criar aqui, para que o homem entenda, né, aquilo que está querendo ser dito. Então, as várias vertentes de filosofia vão ter dificuldade em entender isso, vão ter objeções acerca disso, né? E nós precisamos olhar para isso para tomarmos um posicionamento. E justamente pelo fato dos ideais, das ideias, das ideologias de hoje em dia não entenderem isso aqui como uma história real, verídica, histórica, é que não tem espaço para perfeição moral dentro dessa estrutura humana. Então, se isso tudo aqui não é de fato uma história real, o homem não precisa buscar esta perfeição moral, ele não teve esta perfeição moral. Novamente, voltando, o homem então está evoluindo, melhorando a cada dia, vindo de um estado talvez mais desprovido de conhecimento, de capacidades, de moral, de noções éticas acerca do mundo, acerca das relações com os outros, e que vai melhorando a cada momento, que vai passando pelas gerações, pelos ideais, pela ideia racionalista de que os pensamentos é que vão construindo todo o curso de tudo isso. Nós olhando aqui para Gênesis, nós estamos vendo justamente o oposto. Portanto, que o homem foi criado verdadeiramente, que essa história ocorreu, né? E totalmente na contramão do que é dito, né? Portanto, esses de hoje, essas pessoas que defendem que isso não se trata de uma história real, entendem talvez que o paraíso está à frente, que a gente vai rumo a um paraíso, a uma iluminação especial, e não atrás de nós, como se emergíssemos das trevas do conhecimento, da racionalidade, para que nós fôssemos a cada momento melhorando, né, aumentando o nosso grau de capacidade. E o que é uma mentira, né? Se a gente, como crentes, imaginarmos que essa narrativa aqui não é real, primeiro, a gente tem que tirar Gênesis 3 aqui da nossa Bíblia, e mais, Romanos 5, né? Deixa eu abrir aqui, vamos abrir aqui em Romanos 5. Salvo engano, acho que a partir do verso 12, que Paulo fala, faz algumas referências aqui, né? Paulo diz, lá no 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. É interessante esse ponto, nós vamos ver mais à frente esta relação entre Adão e Cristo, né? Mas o fato é, Paulo está aqui afirmando os acontecimentos lá de Gênesis 3. Não haveria sentido para Paulo fazer isso se essa narrativa fosse simplesmente uma parábola, uma maneira de ilustrar aquilo que Deus estava querendo nos dizer. Então, muitas pessoas têm problema com isso, inclusive crentes, dentro das igrejas, entender que esta narrativa foi real, que de fato ela existe, né? E essa queda do homem, ela é o pressuposto necessário para toda a doutrina da salvação, como já dissemos. Se Gênesis 3 não for verdadeiro, né, e por consequência aqui Romanos 5 e vários outros momentos aqui nas Escrituras, nós não temos uma doutrina da salvação adequada. Nós não temos uma representação fiel e de Cristo que confirme todas as coisas que as Escrituras nos mostram. Cristo deixa de ser glorificado, o próprio Deus deixa de ser glorificado, porque se torna um personagem diferente.
alguém que nós não esperávamos, né, dessa maneira. Mas nós vimos lá em Gênesis 3, nos é dada uma promessa. Essa promessa é confirmada lá no Novo Testamento. Tudo isso vai, de fato, nos mostrando que as Escrituras, elas são verídicas nessa exposição. Então, verdadeiramente, não há como eliminarmos essa narrativa, entendermos que ela não é verdadeira, porque não há fundamento para isso. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. E muitos cristãos, inclusive, né, eles caem no erro de achar que isso não é verdade. Achar que nunca existiu um Adão, nunca existiu Eva. Tudo isso parece assim tão fora da razão, né? E o fato é que esse evento, ele é de tamanha importância que toda a doutrina cristã cai por terra se ele não for verídico. É importante termos isso em mente. Essa história realmente aconteceu. Tudo que está dito aqui é real. E eu pego uma fala do reverendo Nicodemos, né? Que ele está justamente falando sobre esse problema, essa objeção de que Gênesis 3, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, mas principalmente Gênesis 3, é uma metáfora. Ele está falando, seu problema não é com Gênesis 3, seu problema é com Gênesis 1. Criou Deus o céu e a terra, né? Criou todas as coisas. Então as pessoas têm dificuldade de entender que Deus ele possui este nível de soberania, este nível de liberdade para ele fazer o que ele quiser. Por isso muitos não entendem a possibilidade de um homem de Deus estar dentro da barriga, do ventre de um peixe. Parece tão fora do senso comum isso, né? Mas a perspectiva deve ser tomada a partir do próprio Deus. Ele que tem o poder sobre todas as coisas. Ele que criou tudo isso aqui. Então não há problemas quando a gente para pensar nisso. De fato não há problemas. E nós devemos enxergar, portanto, dessa forma. A dogmática cristã, de forma geral, ela se sustenta, portanto, em dois pilares. Primeiro, a queda de Adão. E segundo, a ressurreição de Cristo. Claro que há várias outras doutrinas permeando tudo isso. E todas elas vão se relacionando, se interrelacionando, né? Mas o fato é, se não há queda, não há necessidade de uma ressurreição de Cristo. E Cristo não é glorificado, não é reconhecido em tudo que ele fez. Não há necessidade, portanto. Este erro de não entender os efeitos da queda, e talvez até entendendo o aspecto histórico aqui como verídico, mas não enxergando a capacidade de pecado que todos os homens estão propensos a ter, incorre, por exemplo, entre aqueles que nós chamamos de arminianos, aqueles que acreditam que o homem até hoje possui um livre-arbítrio. Então, de fato, se o homem possui esse livre-arbítrio, esta capacidade de agir e reconhecer o bem e o mal de maneira perfeita, né? Cabendo ao homem, portanto, essa busca por uma elevação espiritual que o torne capaz de, a todo momento, acertar todas as decisões que ele tem, por que Cristo existe, então? Por que Cristo teve que morrer dessa forma? Por que o justo teve que morrer? Se nós já temos outros justos aqui. Ah, não, mas realmente é difícil de pecar e a cada momento a gente vai errando e vai consertando aquilo que a gente fez. Mas mesmo assim, isso não glorifica a Cristo. Mas Cristo é glorificado de fato quando reconhecemos a queda da maneira como ela é, a extensão de seus efeitos. O homem é incapaz de salvar a si mesmo, de fazer o bem neste sentido. Então, portanto, Cristo perde o seu valor quando nós não reconhecemos a queda ocorrida aqui em Gênesis 3. E as teorias de hoje, elas vão nos dizer, então, justamente o inverso, né? A teoria da evolução, por exemplo, que se aplica à história da raça humana, ela entende, portanto, que o homem ele começa como se fosse um tipo de animal, né? Que ele parte de um estado animalesco
e ele vai, aos poucos, se tornando mais humano. Quando na nossa narrativa bíblica é justamente o inverso. O homem criado à imagem de Deus, ele possui essas capacidades, como o pastor Luiz bem ressaltou, essa capacidade de moralmente identificar o que é certo e o que é errado, porque Deus criou o homem dessa forma, e ele estava num estado, né, de glória com Deus, de comunhão plena com o Senhor. E a partir do pecado, o homem caminha para essa natureza animalesca. Nós vemos atrocidades no mundo que simplesmente não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido. Há alguns que não acreditam em pecado. Algumas ideias filosóficas, principalmente orientais, né, que dizem que o homem não tem pecado. Não há algo como o pecado, né? Então temos alguns desvios de curso, mas temos que fomentar estas virtudes em todos nós, como se nós pudéssemos, de fato, buscar dentro de nós mesmos essa capacidade de fazermos o bem. Óbvio que olhando para as Escrituras, até foi no texto de Romanos, nos mostra, né? A maldade do homem, ela está mesclada com sua natureza, está dentro dele, ele não pode desfazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse reconhecimento daquilo que é certo e errado, mesmo que de forma embaçada, digamos assim, porque ele foi criado à imagem de Deus. Portanto, o homem se torna indesculpável justamente por isso. Ah, não, mas porque esse povo não conhece a Deus? Como é que eles podem saber o que é certo e errado? Não, mas faz parte da natureza do homem. Tanto o pecado, mas também reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é mal. Alguém gostaria de comentar mais algum ponto sobre isso? Por favor, irmãos. E aqui a gente não vai ter tempo de abordar isso até o fim, mas há uma série de explicações alternativas para o pecado, que é importante nós entendermos, pelo menos de forma superficial que seja, como o pecado é visto nas mais variadas vertentes de filosofias, inclusive de teologias ditas cristãs. Então nós começaremos a fazer isso agora, não teremos tempo, obviamente, mas seguiremos aí nas próximas aulas. E o fato é esse, os homens eles têm dificuldade de enxergar a si mesmos, né? A grande dificuldade do homem é reconhecer a sua pecaminosidade. Por quê? Porque isso torna o homem menos do que ele acha que ele é. Então, se desde lá no início nós vemos, né, o homem buscando este conhecimento que o torne igual a Deus ou semelhante a Deus em seus conhecimentos, ainda hoje nós teremos dificuldade em aceitar, né, que de fato somos pecadores, somos falhos, que não temos nada de bom a oferecer, desprovidos da graça de Deus. Portanto, sem Deus, o homem, ele é nada. O homem que não conhece a Deus, um ateu, uma pessoa totalmente avessa às ideias cristãs, pode fazer coisas boas? Pode. Ainda pode. Nós já vimos isso no passado, né? Mas são coisas boas exteriores, cujo coração daquela pessoa está maculado pelo seu pecado. A pessoa às vezes faz isso para se sentir bem, faz uma bondade, uma caridade, justamente para que ela se sinta superior, para que ela busque a sua própria salvação. Daí partem as ideias de salvação por obras e tudo mais, né? Mas o fato a grande dificuldade do homem é de entender a sua própria natureza. E isso, a partir do momento que nós entendemos e aceitamos que somos pecadores, nós passamos a enxergar as doutrinas da graça, ou que a gente também poderia chamar de calvinismo, que nada mais é que um sistema de ideias bíblicas sistematizadas, né? A gente passa a enxergar isso como fidedigno, como bíblico. Não se trata de uma ideia que alguém criou e está tentando validar, né? Não, através dos séculos esses ideais vão se mostrando verdadeiros. Por quê? Porque eles, ao mesmo tempo em que enfatizam a queda do homem, demonstram a necessidade de salvação.
E o poder de Cristo é exaltado dessa forma. A gente vê isso de maneira bastante clara, por exemplo, quando a gente fala na perseverança dos santos, na doutrina da perseverança dos santos. Nessa perspectiva arminiana, o homem a todo momento está perdendo sua salvação. Porque ele precisa não pecar para ele se tornar salvo. Não é exatamente pelo sacrifício de Cristo, mas é porque ele precisa sustentar esta vida sem pecados, e nós sabemos que isso é uma impossibilidade. Agora, quando olhamos para as doutrinas reformadas, que são bíblicas, Deus salvou o seu povo de maneira permanente. Aqueles que são salvos, de fato, eles não irão se desviar do caminho. Eles irão pecar? Obviamente, porque continuam sendo imperfeitos. Quando estivermos na glória com Cristo, não pecaremos mais. Mas enquanto estamos aqui, nós continuamos pecando. Continuamos tendo dificuldade em obedecer a Deus, tal como Eva, tal como Adão. Mas nós reconhecemos a nossa pequenez diante de tudo isso. E clamamos a Deus para que Ele mesmo nos dê de sua sabedoria, de sua misericórdia, do seu Espírito Santo, que nos capacite a obedecermos mais e mais aquilo que Ele está demandando de cada um de nós. Essa é a grande diferença. Não se perde a salvação porque você pecou, mas você peca e sente o arrependimento. Se você sente arrependimento, seu coração fica contrito, você é um eleito de Deus. Portanto, essa é toda a ênfase da doutrina reformada, dessas doutrinas da graça, né? Que diferenciam-se das demais ideias por aí, muito mais propagadas, né? Porque nós podemos dizer que nós somos minoria hoje em dia, e essa grande dificuldade em se manter a salvação do homem. A cada momento pecando, a cada momento errando, e se aproxima de Deus. Então você começa a achar que o caminho mais correto é buscar algumas coisas que seriam mais santas, digamos assim. Torna-se, portanto, religioso, ou busca-se por experiências emocionais, em que você sinta-se mais perto, mais espiritual de alguma maneira, para que isso confirme que você tem esta salvação. É difícil, né, irmãos? É difícil sustentarmos isso quando nós olhamos para as Escrituras, né? Olhamos para as cartas de Paulo, falando claramente acerca do pecado. Olhamos para outras passagens das Escrituras, lá em Isaías, dizendo que nossas melhores obras são trapos de imundície. E ainda assim nós somos salvos. O poder restaurador, regenerador do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nem conseguimos entrar no ponto aqui, mas na próxima aula nós o faremos e começaremos a abordar, portanto, essa concepção do que é pecado, né, em vários entendimentos, aqui em várias linhas de pensamento, desde o paganismo, a maneira como os gregos e os romanos olhavam para isso, a filosofia, o estoicismo, que hoje em dia está muito em voga, hoje em dia o estoicismo teve um retorno, se tornou popular. Há muitas pessoas se dizendo estoicas hoje em dia. E a gente vai ver exatamente o que esses pensamentos, essas linhas de pensamento falam acerca do pecado e como elas contradizem o que as Escrituras nos mostram. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Por favor, irmã. Eu aprendi que a árvore do conhecimento do bem e do mal é toda essa questão do homem sem Deus e caminhar e evoluir em si mesmo. E também que Cristo é o cabeça, né, federal da igreja e Adão, cabeça federal do homem. Que muitas, como o irmão comentou ali no começo, acha que o homem se tornou pecador, mas não é, nós somos pecadores. É uma grande diferença entre nos tornar e nascermos, sermos pecadores, né? E ali em Romanos 3, de 11 em diante, ele fala, né, que no homem não havia entendimento.
que a gente precisa do Senhor o tempo todo, porque Deus em Cristo não relativizou o pecado, né? Ele teve que atribuir no seu Filho toda a sua ira. Então, assim, é muito profundo e muito elevado ao mesmo tempo a questão, né, da martirologia, que é o pecado do homem, como é grande, como é, assim, como o irmão falou, da comporta, né? Se não fosse o Senhor Jesus e toda a ira de Deus ser atribuída nele, não, jamais teríamos chance alguma. É bem isso, irmã. O potencial do pecado é terrível, né? É uma coisa inimaginável. E a gente vê que isso é relativizado hoje em dia. Não se fala mais em pecado, né? As igrejas mesmo, tristemente, já não falam mais em pecado porque as pessoas não gostam de ouvir isso. Por que você vai num lugar para ouvir que você é pecador, ouvir que você é mau? Mas é justamente o que as Escrituras nos mostram, né? E como a irmã ressaltou, já fazendo puxando um pouco do que a gente vai ver, né? Nós vamos entrar nesse ponto do pacto de obras, do pacto de graça, né? Do aspecto federal de Adão e do aspecto federal de Cristo também, né? Representando toda a humanidade, representando a raça eleita, e de fato veremos isso nas próximas aulas. É um assunto sensacional. Eu acho que é um dos assuntos mais interessantes porque justamente ele é menosprezado. É um assunto menosprezado. Talvez não tão quanto a escatologia, né? A escatologia é muito pouco falada também. Dona Lourdes, a gente tem conversado sobre isso, né, Dona Lourdes? Mas a doutrina do pecado, ela nos mostra que todas essas outras doutrinas reformadas, elas são incríveis na solução deste problema. Na solução de um problema, né, que realmente não haveria como termos o destino que nós temos de estarmos aqui hoje, não fosse, né, Deus em sua soberana graça fazer algo por cada um de nós. Então que Deus nos dê este entendimento, né? Oremos, irmãos. Ó Pai amado, Senhor de graça, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por nos mostrar um pouco mais da Tua palavra, das Tuas doutrinas incríveis, Pai, que nos mostram de maneira prática como devemos viver o cristianismo aqui neste mundo, Pai. Que entendamos o real efeito, o poder do pecado, as armadilhas que a nossa própria natureza nos impõe, para que possamos ressaltar a Tua graça maravilhosa que nos é dada por meio de Cristo, Pai. Te pedimos, ó Pai, que abençoe este dia, o dia do Senhor, que abençoe o culto que teremos aqui, abençoe o pregador, abençoe todos os irmãos à frente disso, abençoe também aqueles que estarão aqui, Pai, em comunhão contigo. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.